Amores e amores, vamos lá, que eu acredito que vocês tenham dúvidas nesse pedacinho aqui do conteúdo, que a gente fala de arestas, vértices e faces, né, dos poliedros. Lembrando que poliedros são figuras retas, formadas por faces poligonais. E nos poliedros, nós temos uma divisão entre prismas e pirâmides. Qual é essa diferença? Entre outras, a base, tá? Prisma, ele tem duas bases. É como se tivesse um chão e um teto, tá? Prisma. E a pirâmide tem um chão e o teto é um pinguinho, tá? Faz aquela pontinha da pirâmide. Então, essa de a base é importante em tudo na vida, né? Principalmente nos poliedros. A base do poliedro é um polígono, né? Nós falamos já sobre isso. Então, vamos lá. Como descobrir faces, arestas e vértices a partir da base? Muito simples. A tia colocou algumas dicas aqui no quadro. Então, vamos lá. No prisma, ele tem duas bases, né? Eu vou colocar aqui, ó. Vou botar um prisma aqui com uma base de um quadrilátero. Então, eu tenho a base é o quadrilátero. Vai nascer aqui, ó, a segunda base, né? Eu tenho uma base embaixo, uma base em cima, ele pode ficar de cabeça para baixo. E aí, ó, o que liga uma base na outra? Os, né? Vértices. E o que liga uma face à outra? As arestas, certo? Então, o que a tia quer que vocês percebam? Tudo nasce da base. Então, se botar aqui só a base, tá? A base dele, vocês lembram? Ó, era uma base com um polígono de 4 lados. Se o meu polígono de base tem 4 lados, ó, ficou fácil. Por que ficou fácil? Porque para eu achar os vértices, que são esses pontinhos, é só dobrar. Eu tenho duas bases. Se eu tenho 4 vértices na base de baixo, eu também vou ter 4 em cima. Então, eu tenho que dobrar. O vértices do prisma é o dobro. Por que do prisma é e da pirâmide não? Porque a pirâmide só tem uma base. Olha lá, se eu desenhar essa mesma base, uma base com 4 lados, uma base com quadrilátero, né? Um polígono de 4 lados. A pirâmide só tem essa base. Em cima, ela tem uma vértice. Então, o que acontece na hora de procurar os vértices do prisma? É só eu dobrar, porque eu sei que eu tenho duas bases. E na pirâmide? Só eu contar, eu tenho 4 embaixo, como no prisma, 4 embaixo. Mas eu tenho 4 em cima? Não, eu só tenho uma. Então, as vértices da pirâmide é só fazer 4 mais uma que estava lá em cima. Aqui, ó, montei a pirâmide. Então, achei a quantidade de vértices, que são esses pontinhos. E para achar as faces? Faces, a gente tem aqui, né? Nossas faces. As faces do prisma são faces retangulares. E as faces das pirâmides são faces triangulares. Por que isso? Porque o retângulo que vai unir a base de baixo com a base de cima. Por que isso? O triângulo que vai unir a base ao vértice lá em cima. Agora, as faces, elas são o número de lados do polígono. Aqui eu tenho 4. Não tenho 4 lados? Então, eu tenho 4 faces laterais. E a minha base conta também. Então, o que eu tenho aqui, ó? Número de lados da base mais 1. Por que mais 1? Porque ele só tem uma base. Diferente do prisma.
O prisma é o número de lados. Então, aqui eu tenho 4 lados. Então, eu tenho 4 faces laterais. Mais 2. Por que mais 2? Porque eu tenho a base de baixo e a base de cima. Então, eu tenho que somar o lado de baixo e o lado de cima, né? Faces são os lados da lateral, os lados de cima e de baixo, certo? E aí, para achar as arestas, muitos concursos, muitas provas, lá na frente, sexto, sétimo, no ensino médio, vão perguntar sobre isso. Lados, vértices, face, aresta, qual é essa relação? Lembra da tia Elisângela, lembra da base. Então, aqui, as arestas. Como eu acho as arestas? As arestas são as linhas de ligação, certo? Então, se eu tenho uma base embaixo com 4 linhas e esse polígono, né, que é um quadrilátero, ele se repete em cima, eu tenho só que fazer as laterais. Então, eu multiplico por 3. Se eu tenho 4 lados e é uma figura tridimensional, 4 vezes 3, 12 arestas. O que acontece com as pirâmides? Diferente dos prismas, as pirâmides não têm a base de cima, certo? Ela só tem a base embaixo. Então, a gente vai precisar multiplicar por 3? Não, ela não tem as linhas da base de cima, ela só tem as linhas da base de baixo e as linhas laterais. Então, no caso da pirâmide, eu vou olhar a base. Ah, a base tem 4, é um polígono com 4 lados. Mas ela não tem em cima, ela só tem base e lateral. Então, eu vou fazer vezes 2, certo? Estudem muito bem isso aqui, porque isso aqui é a base da geometria, tá? Principalmente polígonos. Quando a gente aprende bastantes polígonos, a gente não erra ângulos e a gente não erra poliedros, certo, meus amores? A tia vai colocar uma tabelinha para vocês também na plataforma. Vocês podem imprimir, colar no caderno ou copiar, fazer com a letrinha de vocês, bem bonito, igual vocês, a tia já sabe que vocês fazem. Um grande beijo, paz e bem.